Caríssimos irmãos, o tema de hoje fala sobre a importância da oração. A oração fortalece a missão. Nós, como povo de Deus, corremos o sério risco de tratar a oração como algo não tão necessário. Há aqueles que ainda pensam da seguinte forma: por que ficar aí parado rezando? Vamos agir, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, não podemos ficar somente rezando. Cuidado, a oração, ela deve ser para o cristão aquilo que o alimento é para o corpo. O corpo que não se alimenta, morre. A alma que não reza, morre. E é uma morte espiritual. Deixar de rezar é a morte da fé. O cristão que não reza é ateu. Por mais que ele diga que crê em Deus, se ele não reza, se ele não tem intimidade na oração, ele é um ateu prático. Diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Porque, meus irmãos, aqui é uma questão de lógica. Se eu amo alguém, este amor me leva a conversar com essa pessoa. Todo mundo aqui com certeza tem alguém no coração que ama muito. Pode ser um parente, pode ser o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, uma amizade. E se você ama de verdade, o que você mais quer com essa pessoa é estar perto, é conversar. Então, como eu posso dizer que amo a Deus e não converso com Ele? Não fico diante dele em oração. Oração não é perda de tempo, pelo contrário. A nossa vida de igreja, ela só faz sentido se eu rezar. Observem, meus irmãos, que no Evangelho, Jesus vai dizer a seguinte frase: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não diz: o Pai procura professores de teologia. O Pai procura lideranças de pastorais. O Pai procura pregadores. Não. Tudo isso é importante. Mas, em primeiro lugar, o Pai procura adoradores. Quem não adora não pode servir ao Senhor. Quem não tem intimidade com Deus não pode abraçar nenhuma atividade missionária, porque não conhece a Deus, vai servir a um desconhecido. O sacerdote que não reza, ele não sabe falar de Jesus. Ele pode até saber falar de ecologia, de política, de saneamento básico, de pobreza, de justiça. Vai falar de tudo isso e vai falar com maestria. Mas quando chegar a hora de falar de Cristo, ele não vai saber, porque não conhece Cristo. Cristo para ele é um desconhecido, porque ele não, entre aspas, não perde tempo na oração. O ministro da Eucaristia que não reza, que não adora, vai distribuir a comunhão como quem distribui panfleto em praça pública. Toma, 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 toma. Mas se ele adora, ele vai saber quem está nas suas mãos: Jesus. O líder de grupo, de pastoral, de movimento, que não reza, que não tem intimidade com Deus, ele vai causar mais confusão no grupo
do que organização. Porque não vai saber tratar as pessoas, vai colocar um irmão contra o outro e vai botar o grupo a perder. Oração, minha gente, é a alma do cristão. O cristão que não reza, ele é seco, morto, apagado, não tem brilho, não tem luz, não tem vida, não tem nada para oferecer. E quando eu falo de oração, atenção, muita gente vai dizer assim: padre, eu rezo. Eu não perdi ainda uma noite da novena de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Eu não estou falando de oração aqui na igreja, porque aqui todo mundo reza. Eu estou falando da intimidade com Deus no teu silêncio, no teu quarto. O que é que diz o Evangelho em Mateus capítulo 7? Se queres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está oculto. E aquele que vê o oculto te dará a recompensa. Quem não reza em casa não sabe rezar na igreja. Quem não conversa com Deus no seu silêncio, no silêncio do seu quarto, não vai saber adorar a Deus na igreja. A oração aqui vai ser apenas um teatro, um fingimento, um folclore. Oração, minha gente, é aquilo que a gente faz todos os dias, quando a gente acorda, quando vamos para o trabalho, quando chegamos em casa, quando vamos nos deitar para dormir. É aquele momento ali de intimidade, de conversa com o Pai, você e Ele, você e Ele. E eu digo aqui 3 pontos básicos para quem quer ter uma vida de oração e ser um católico de verdade. 3 pontos básicos, que não é difícil para ninguém. Primeiro, ir à missa todos os domingos sem falta. Rezar o terço todos os dias. E se confessar quando for necessário. Vou repetir: ir à missa todos os domingos, rezar o terço todos os dias e se confessar quando necessário. Quem não faz isso está longe de saber o que é intimidade com Deus. Padre, mas eu não rezo o terço não, eu rezo o rosário. Continue. Eu estou falando para quem está começando, para quem não sabe como começar. Se você já vai lá adiante, não olhe para trás, siga em frente. Padre, eu vou à missa mais de uma vez na semana. Continue, não olhe para trás. Repito, eu falo para quem está começando na fé. E aí alguém pode dizer: mas padre, um terço todo dia não é rezar demais? Será que fulana não está rezando demais? Eu não conheço uma pessoa que reza demais. Até agora eu não achei essa pessoa. Eu conheço gente que come demais, que bebe demais, que fala demais, que dorme demais, que peca demais, que mente demais. Agora, que reza demais, não conheci até agora. Rezar nunca é demais. Se eu digo que rezar é demais, eu estou dizendo que Deus é demais. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero buscar. Santa Teresa de Ávila vai dizer que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. Tertuliano, padre lá do 3º século, do início do cristianismo, ele vai dizer assim: os peixes nadam, as aves voam, os homens rezam. Cada um com a sua função. Nós somos as criaturas de Deus, as únicas que podemos conhecê-lo e adorá-lo. O boi não conhece a Deus. É criatura de Deus, mas não sabe que Deus existe.
A galinha não conhece a Deus, o gafanhoto não conhece a Deus, a libélula não conhece a Deus, o besouro não conhece a Deus, o tamanduá não conhece a Deus, mas nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos. E qual é o filho que não se volta para o Pai em oração? A oração nos transforma, gente. A oração nos educa. Uma pessoa que reza de verdade, se ela é ríspida, se ela é grosseira, ela se torna mansa como um cordeiro. Se reza de verdade. Uma pessoa que reza de verdade, se ela é acostumada a gritar com todo mundo, a ser uma pessoa tagarela, que grita, que esperneia, aos poucos ela vai se tornando uma pessoa silenciosa, que escuta mais e fala menos. Uma pessoa que reza de verdade, ela consegue viver a fidelidade ao sacramento recebido. Observem, meus irmãos, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, o mundo estava em guerra, a primeira guerra mundial. E os pastorinhos, que estavam vivendo aquele contexto de guerra, receberam de Nossa Senhora o seguinte recado: rezai o terço todos os dias para acabar com a guerra. Aí alguém pode dizer assim: será que Nossa Senhora não entende de guerra? Será que ela não poderia trazer um plano de governo para acabar com a guerra? Será que ela não poderia trazer, não é, uma lista de afazeres, de trabalhos para acabar com a guerra? Será que ela não poderia dar um decreto para as lideranças mundiais a fim de acabar com a guerra? Não. Nossa Senhora deu a resposta correta: oração. O homem que reza, ele não faz guerra, ele faz paz. O homem que reza não faz guerra. O remédio que Nossa Senhora dá para salvar o mundo é a oração. E por que nós queremos organizar de outra forma a nossa vida? Porque nós teimamos em dizer que a oração é secundária. Não é. Não é. Meus irmãos, lembremos-nos de Marta e Maria. Enquanto Marta estava nos seus afazeres, Maria havia escolhido a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Entendamos isso de uma vez por todas. Sem oração, a igreja não existe. Eu fico muito preocupado, e às vezes eu falo isso lá na área pastoral, nas comunidades. Eu digo: olha, gente, cuidado com essa igreja que só sabe fazer reunião, mas não sabe fazer oração. O que é que nós vamos fazer para melhorar a pastoral? Primeiro reze. O que é que nós vamos fazer para ter mais vocações sacerdotais? Peçam ao dono da messe que mande operários, e ele mandará operários. Como é que a gente pede? Rezando. O que é que a gente vai fazer para melhorar o dízimo da nossa paróquia? Bota teu joelho no chão pela conversão dos pecadores. Quando os pecadores se converterem, eles serão dizimistas. A oração é a chave. A oração é a chave para as famílias que estão despencando. A oração é a chave para o jovem que está na droga. A oração é a chave para o marido que está em adultério. A oração é a chave para aquele que está no vício da bebida. A oração é a chave para a conversão dos ateus. Não tratemos a oração como algo banal. Igreja que se reúne muito e adora pouco está condenada ao fracasso. Ao fracasso. Imagine, Jesus fundou a igreja. Para quê? Para adorá-lo, para estar aos seus pés, para estar em intimidade com Ele. E nós perdemos tanto tempo inventando coisas e mais coisas,
e deixando de lado a adoração. Não, meus irmãos, voltemos o nosso olhar para o centro da questão. Voltemos o nosso olhar para aquilo que há de mais importante: rezar. Se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas diante de Ti eu coloco a minha miséria, eu coloco a minha fraqueza e rezo. Peço o Teu socorro, peço a Tua ajuda. Rezar é um ato de humildade. O orgulhoso não reza. O orgulhoso não reza porque ele acha que sabe tudo. O orgulhoso não reza porque ele acha que pode tudo. Ele já tem o conhecimento, ele já tem a formação. Orgulhoso, uma hora vai cair do cavalo. Oração é coisa de gente humilde, pequena. É por isso que os pobres não questionam. Os pobres rezam sem questionar. Quando eu falo de pobre, não falo de situação financeira, eu falo de pobreza de coração. Os humildes rezam. Os humildes não questionam. Os humildes sabem que depende tudo de Deus. E que Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela que é a mulher orante, a mulher que adora, nos ensine verdadeiramente o caminho da oração.